Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, com muita alegria, hoje, dia 15, domingo, solenidade da Santíssima Trindade. Junto com a ressurreição, é o mistério central da nossa fé. Então, aqueles que se dizem cristãos, e para ser cristão, nós precisamos crer na Trindade. E aqui é interessante que o evangelho que nós acabamos de ler, de São João, é Jesus que é o revelador da Trindade. Em teologia, aqui não estamos dando aula de teologia, mas em teologia nós aprendemos que existe a Trindade imanente, que é o mistério de Deus em si mesmo, e existe a Trindade econômica, que é o mistério de Deus agindo no meio de nós. E o que nós sabemos da Santíssima Trindade é aquilo que Jesus revelou. Por quê? Porque nenhum de nós é capaz de conhecer o mistério de Deus, a Trindade imanente, o mistério de Deus em si mesmo, se isso não for revelado por Deus. Por isso, o documento do Concílio Vaticano II sobre a revelação, que é a Dei Verbo, que eu recomendo para todos nós lermos, a Dei Verbo vai dizer que em Jesus o Pai disse tudo. Tudo. Então, Jesus ele é a plenitude da revelação. Ele é a plenitude da revelação. Então, o que nós sabemos da Trindade, e aí a Trindade econômica, o mistério de Deus agindo na história, agindo na nossa vida, e também o mistério de Deus em si mesmo, é aquilo que Jesus nos revelou. Isso aqui é o mistério central. Nós não estamos falando de 3 deuses, Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aquilo que toca a substância, essência e natureza é uma realidade só. É uma substância só. Uma essência e uma natureza. Agora, aquilo que toca nas pessoas da Trindade, aí são 3. Então é um único Deus, de uma única essência, substância e natureza. Ou seja, o Pai é da mesma substância, essência e natureza que o Filho, e o Espírito Santo é da mesma substância, essência e natureza que o Filho e que o Pai. Então, não são 3 deuses, é um único Deus em 3 pessoas diferentes. E esse conceito de pessoa é um conceito filosófico maravilhoso, porque o que é pessoa? Pessoa é relacionamento. Pessoa é relacionamento. Então, essa é a maravilhosa festa de hoje, solenidade de hoje da Santíssima Trindade, que veja, meus irmãos, que não cabe dentro da nossa cabeça. Santo Agostinho, que é o doutor da graça, que para mim foi o que melhor escreveu sobre a Santíssima Trindade, tem um relato, se é verdadeiro ou não, aqui não vem o caso, mas tem um relato que conta, está na tradição aí que conta que Santo Agostinho, ele queria descobrir o mistério da Trindade, e Santo Agostinho ele vai para uma praia deserta para poder... Ele queria entender com a cabeça dele o mistério da Trindade. E diz que lá, Agostinho na praia, ele encontra um garotinho que fez um buraco na areia, ele com uma canequinha, ele ia na praia, no mar, pegava água e botava no buraquinho. E fez isso várias vezes.
tentando encher aquele buraquinho. Santo Agostinho ali ficou intrigado com aquilo, olhou aquela situação e disse: menino, você pensa que você vai colocar toda a água do mar neste buraquinho? O menino disse para ele: é mais fácil eu colocar toda a água do mar nesse buraquinho do que você entender com a sua cabeça aquilo que você veio buscar aqui. Logo, Santo Agostinho entendeu que era um anjo que tinha aparecido para ele, e dizendo aquilo que já está na palavra de Deus: não procure aquilo que é elevado demais para ti. Até porque, meus irmãos, se o mistério da Santíssima Trindade couber dentro dessa cabeça, primeiro, deixou de ser mistério, né? E deixou de ser Deus, porque Deus, ele não cabe dentro da minha cabeça. Deus é um intelecto perfeito, né? É a suma inteligência, é a suma bondade, é o sumo bem, né? É o Criador de todas as coisas. Em Deus, como diz Santo Tomás de Aquino, não há mescla de potência, né? Em Deus não há mescla de potência, não há a menor mistura de nada. Deus é perfeitíssimo, santíssimo. Então, como nós vamos compreender o mistério da Santíssima Trindade? Ora, primeiro, o mistério da Santíssima Trindade revelado por Jesus Cristo, porque no Antigo Testamento sequer se pensava na Trindade, né? Mas é Jesus que revela. O último capítulo do Evangelho de São Mateus, Mateus 28, 19, Jesus está dizendo: ide por todo mundo e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aí a fórmula trinitária. Dito por quem? Dito por nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje, na solenidade da Santíssima Trindade, nós queremos render glórias a Deus por esse inefável mistério, que nós não compreendemos, né? E o que nós sabemos da Trindade, com segurança, é aquilo que Jesus revelou. Há muita especulação teológica, mas a fé de sempre, né? A fé da Igreja nos ensina isso, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um único Deus, uma única substância, essência e natureza, em três pessoas diferentes. Aqui está o núcleo do mistério da Santíssima Trindade. Aqui nós não entraremos numa meditação de evangelho para falar da processão, de pericorese, de coisas do tipo, né, de coisas teológicas, porque é bem verdade que isso, né, para nós, para os humildes, então isso não vai fazer a menor diferença, né? Mas o que faz diferença é a fé nesse Deus que é comunidade, né? E quem é o Espírito? O Espírito é o amor do Pai e do Filho. O Pai e o Filho se amam tanto que gera uma terceira pessoa, o Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho derramado em nossos corações. Esse é um mistério maravilhoso, né? E tudo que nós fazemos na igreja, tudo é sempre, né, numa ordem trinitária. Por exemplo, na missa nós vemos lá, né, quando faz a oração coleta, a oração do dia, e em várias partes da missa, a oração é a Deus Pai, né, por Jesus Cristo no Espírito Santo. É sempre, a missa é o quê? É a oferta de Jesus ao Pai pelo poder do Espírito. É assim, né? Então, é dirigida ao Pai em Jesus pela força do Espírito Santo. É sempre esta fórmula trinitária. E é maravilhoso isso, né? Por exemplo, a oração coleta de hoje. Deus nosso Pai, enviado ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelaste o vosso admirável mistério. Concedei-nos na profissão da verdadeira fé, reconhecer a glória da Trindade e adorar a unidade da sua onipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Viu? A oração é dirigida ao Pai, por Jesus, no Espírito Santo. Aqui está a beleza, né, desse grande mistério que nós celebramos hoje. Então, não cabe dentro da nossa cabeça, né? E é interessante isso, né?
quando nós falamos de, por exemplo, de milagre e de mistério. Milagre é algo que você sabe o que aconteceu, mas você não sabe como aconteceu. Mistério é algo que você não sabe sequer o que aconteceu e nem sabe como aconteceu. Porque nós precisamos sempre de uma analogia. Quando nós olhamos, por exemplo, para uma cadeira e nós vemos lá a perna da cadeira, nós dizemos lá a perna da cadeira. Não, mas a cadeira não tem perna. A perna de verdade é a minha perna. A sua perna é uma perna de verdade. A perna da cadeira é análoga a uma perna verdadeira. Então nós conhecemos a perna da cadeira por causa de uma perna de verdade, que é uma perna humana, assim, a asa de um pássaro, nós olhamos para uma xícara e dizemos a asa da xícara, mas aquilo não é uma asa de verdade. Por quê? Porque nós precisamos sempre de uma referência no mundo criado, para poder fazer a comparação, para poder fazer a associação. Mas o mistério é algo que nós não temos. Como nós vamos compreender um mistério desse se não tem nenhuma referência? Não conseguimos. Não tem nada que a gente possa fazer uma analogia. E esse é o mistério. E é trágico quando as pessoas querem compreender o mistério com essa cabeça. Não. O mistério a gente crê. Agora, o mistério também não é algo que a gente não sabe nada, né? A gente sabe alguma coisa do mistério. Por exemplo, do mistério da Trindade, nós sabemos alguma coisa. E aquilo que nós sabemos foi o necessário que Jesus quis revelar para cada um de nós. Então vamos pedir hoje, meus irmãos, que o Senhor renove em nós a fé na Santíssima Trindade. Que nós possamos crer com fé católica, com fé verdadeira, aquilo que a Igreja ao longo dos séculos, em todos os concílios, nas heresias cristológicas e trinitárias, heresias que negavam que Jesus era Deus, que negavam que o Espírito Santo era Deus, e a Igreja, ao longo dos séculos, ela foi colocando a verdade católica, ela foi colocando a verdade da fé católica, e 2000 anos depois, nós estamos aí com a beleza dessa fé de 2000 anos, que é custodiado pelo Santo Padre. Ele é o custódio da fé, ele é aquele que é o guardião. Essa é a missão do Papa, de guardar essa fé e transmitir ela integralmente para cada um de nós. Vamos pedir ao Senhor que nós tenhamos a nossa fé renovada nesse grande ensinamento que a Igreja nos dá a respeito da Santíssima Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.